No Salmo 118, versículos 23 e 24, está escrito: Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nem sempre compreendemos os desígnios de Deus. Às vezes, circunstâncias da vida ocorrem que abalam a nossa fé, a ponto de perguntarmos: se Deus existe, por que Ele permitiu que tal coisa acontecesse comigo? Nem sempre vamos entender o porquê as coisas de fato acontecem conosco, mas há sempre um propósito de Deus em tudo, porque Deus está no controle, está no comando de todas as coisas. Como entender os desígnios de Deus? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há alguns anos, que mudou a minha história e que me ensinou a transformar a adversidade em oportunidade. Na manhã do dia 1º de março de 2005, eu estava trafegando pela SCP-101, a rodovia Campinas-Montemor, próxima à cidade de Capivari. Eu bati de frente com um caminhão e acordei alguns dias depois na UTI do Hospital Marugate, em Campinas, saindo de um coma, sem saber ao certo o que havia acontecido. Era apenas o começo de uma longa trajetória que viveria. Foram 3 anos e meio de recuperação, sendo que deste período, 2 anos eu fiquei literalmente deitado em cima de uma cama. Eu tinha um Ilizarov, uma gaiola, no fêmur e que vinha até a bacia. Eu tive múltiplas fraturas. Fratura do crânio, braço, antebraço, e tive a mutilação do fêmur. Peguei uma infecção óssea, uma osteomielite, e por conta disso eu tive que me submeter a várias cirurgias, inclusive enxertos ósseos. Foi algo assim que me tragou de repente. Naquele dia, Satanás queria destruir a minha vida, mas Deus colocou a sua mão. No início, eu não entendia por que isto aconteceu comigo. Eu questionava, eu comecei a entrar em depressão, eu chorava e não aceitava aquela situação. Eu fui desenganado pelos médicos, não havia possibilidade de voltar a andar. E eu fui tomado por uma tristeza profunda dentro de mim. Naquela época eu lecionava em 2 faculdades, eu tinha um consultório aberto em Campinas, o outro em Indaiatuba, e tinha uma agenda para ir nas igrejas, realizar eventos, palestras, e agora estava preso a uma cama, sem perspectiva alguma do que deveria acontecer comigo a partir daí. Eu sofri muitas dores por conta do processo da osteomielite, não havia a consolidação no fêmur, e eu cheguei a tomar morfina para dor. Mas numa madrugada eu acordei e, sentindo bastante dor, tomei um remédio e ali comecei a refletir. Eu fiz 2 perguntas que mudaram a minha história. Pergunta número 1: e se eu tiver de viver o resto da minha vida em cima de uma cama? Era uma possibilidade. Segunda pergunta: o que eu diria para um paciente meu se estivesse no estágio em que eu estou e eu fosse aconselhá-lo? E me veio naquele momento 7 passos
para se superar um processo de crise. Peguei caneta e papel, anotei e ali em seguida adormeci. No dia seguinte eu tomei uma decisão. Chamei minha esposa e disse para ela: eu vou voltar a trabalhar. E ela disse: mas como? Você nem se senta na cama. Eu disse: mesmo assim, eu vou trabalhar a partir de hoje. Eu quero que você coloque uma mesa com o computador, com a internet. Eu preciso de uma extensão do telefone. E eu estarei montando agora o meu escritório aqui ao lado da minha cama. E a partir daquele dia eu criei uma rotina de vida. Se eu tivesse de sair para trabalhar, eu teria horário para me alimentar, horário para sair de casa, horário para voltar. Então eu sabia que eu seguiria uma rotina. E eu, a partir daquele dia, passei a seguir uma rotina, mesmo estando deitado em cima de uma cama. Eu me acordava geralmente antes das 7 horas da manhã, e ali então tomava o antibiótico em seguida, ia ao de jejum, e começava com a leitura da Bíblia. Eu havia ganho uma Bíblia, que ela é uma Bíblia na ordem cronológica, e foi uma experiência muito legal ter lido a Bíblia de acordo com a cronologia, porque ela não começa com Gênesis 1:1, começa com João. No princípio era o Verbo. E eu estou lendo Gênesis, de repente começa a vir o livro de Jó. Estou lendo os reis, de repente vêm os profetas, e assim sucessivamente. Foi uma experiência magnífica. Mas eu comecei a fazer também um curso de inglês. Eu me matriculei numa escola de inglês e aí comecei a estudar online. Todas as noites eu entrava para a aula ao vivo, numa sala virtual, e ali então passei a estudar. Logo de manhã, depois da leitura da Bíblia, eu começava a fazer uma leitura de um livro. E eu fiz um propósito de ler no mínimo diariamente 40 páginas. E eu lia 40 páginas todo dia. E assim, em 2 anos que eu estava deitado na cama, eu consegui ler mais de 100 livros. Em seguida eu comecei a escrever. E então, durante o período de 2 anos, eu escrevi quase 2.000 páginas. Eu escrevi 12 livros, vários deles já publiquei. E naquela época eu não sentava. Eu colocava então o teclado do computador no abdômen, escorava a minha cabeça com almofadas, com travesseiros, e ali apenas com a mão direita, porque a mão esquerda eu não utilizava, porque meu braço estava atrofiado, e eu fazia fisioterapia por conta das fraturas do braço e antebraço. E ali apenas com a mão direita eu escrevia. E a minha vida foi mudando a partir daí. O que eu produzi em 2 anos da minha vida, eu jamais produziria em 10 ou 15 anos. Mas há algo que foi muito mais profundo em termos de experiência. Mesmo tendo destinado os meus horários, o meu tempo para produzir, mesmo estando em cima da cama, também atendia os meus pacientes, eu sou psicólogo, e então recebia os pacientes, e ali eu passei a atender. Criei também na época um site, Clínica Online, hoje está desativado, mas recebi inclusive o selo do Conselho Federal de Psicologia, autorização para fazer atendimento, e eu então passei a atender os pacientes. Passei a ter uma rotina de vida normal, mesmo estando deitado em cima de uma cama. Mas o que mais me marcou é que, apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar de tudo que eu estava vivenciando, eu consegui suportar. Mas o fato de estar ali em cima da cama significava que eu não estava trabalhando. E eu passei a viver apenas com 25% da minha renda pelo INSS. Isso foi o maior desafio para mim. Eu estava com a empresa iniciada, que era uma distribuidora de livros, hoje uma editora, fechada. Eu estava com os consultórios fechados, tinha cancelado todos os meus convites, as minhas palestras, e, enfim, eu estava dependendo só do INSS. E aí as coisas começaram a se descontrolarem. Estourou conta bancária, estourou cartão de crédito, então uma coisa ficou difícil. E a princípio a minha esposa, ela
tentava esconder de mim o que estava acontecendo, mas eu sabia e eu tentei negociar. Eu fui uma pessoa que nunca tive medo de enfrentar a vida, de enfrentar a realidade. Sempre fui destemido, nunca tive medo de nada em relação somente à vida financeira. Eu sou oriundo de Maceió, Alagoas, e quando eu vim aqui para Campinas, São Paulo, eu vim estudar, vim fazer meu mestrado, fiz mestrado em psicologia na PUC, estava fazendo doutorado quando aconteceu o acidente. E na época que eu saí de Maceió, eu larguei tudo. Eu era psicólogo da prefeitura em Arapiraca, eu dava aula na Universidade do Estado, era diretor do Seminário Teológico da Assembleia de Deus lá. Então tinha uma vida, tinha um consultório aberto. E eu larguei tudo isso para depender de uma bolsa de estudo aqui que eu consegui na PUC, que era dada para os primeiros colocados. E eu tinha bolsa integral e recebia na época em torno de R$750, o que não era suficiente para sobreviver. O que eu fiz? Eu trouxe um carro de lá, seminovo. Eu fui então aqui no estacionamento e eu vendi esse carro. Peguei um Fusca antigo, um Fusca 76 para não ficar a pé. Peguei parte do dinheiro, fui no centro da cidade, num mini shop que tinha. Eu aluguei um box ali e montei um escritório para mim, paguei 6 meses adiantado. Coloquei um computador e ali comecei a divulgar o meu trabalho. Peguei o restante de roupa, de dinheiro, fui no Brás e comprei de roupas. E fui vender roupas de porta em porta nos sítios. Então durante a semana eu estava na PUC fazendo meu mestrado. No final de semana eu estava batendo de porta em porta, nas casas vendendo roupa para sobreviver. Nunca tive medo. Mas neste momento que eu estava agora preso a uma cama, sinceramente, eu passei a ter medo. E eu perguntava, o que vai ser agora? E eu pensava, poxa, se eu estivesse bem, eu iria trabalhar, eu ia fazer alguma coisa. Mas eu fiquei assustado. E um belo dia, eu recebo a visita de um oficial de justiça. Eu tentei negociar minhas contas. Eu peguei e tirei fotos minhas, fotos do acidente, fotos do carro. Fiz uma carta para os meus credores, enviei, falando o estado que eu estava, pedindo um tempo. Mas teve um credor que não aceitou. Eu havia feito, antes do acidente, uma compra e tinha pago com 3 cheques de R$350 aproximadamente, era uma dívida de 1.000 e poucos reais apenas. E eu tentei negociar, entrei em contato com essa pessoa e a pessoa não aceitou, só queria receber se fosse o dinheiro integral. E chegou um oficial de justiça dizendo que eu tinha 15 dias para pagar a dívida, que estava em 1.600 e alguma coisa, e se eu não pagasse essa dívida, iria ser piorado alguma coisa minha. Ele olhou para mim e viu o estado que eu estava, e ele se condoeu da situação. Ele disse, olha, Sr. Jamel, fica tranquilo, ninguém vai tirar nada seu aqui de dentro da sua casa. Sou eu mesmo que venho aqui. Se precisar, eu vou relacionar algumas coisas que o senhor possui, e aí vamos piorar isso aqui. O senhor não vou tirar nada, vai ficar dentro da sua casa. O senhor vai ter 1 ano para poder conseguir o dinheiro e quitar essa dívida. Caso contrário, então isso será levado para leilão. Quando aquele oficial saiu de casa, eu entrei num choro compulsivo. Eu chorava e dizia, Deus, eu aceito sofrer a dor. Eu aceito ter que tomar morfina. Eu aceito estar aqui deitado nesse estado. Mas não aceito ser humilhado dessa forma. Por que, Senhor? E foi aí que eu vivi a experiência mais marcante da minha vida. Porque Deus falou no meu coração dizendo, filho, você não entendeu ainda. Eu quero te ensinar a depender de mim. Até aqui você tem dependido de você mesmo. Você tem dependido das suas próprias forças. Você tem dependido do seu braço, da sua coragem. Mas eu quero te ensinar a depender de mim. Eu quero que você aprenda que eu estou no controle de tudo. E aquilo me fez ter uma paz, uma tranquilidade. E dias depois, eu recebi um telefonema da tesouraria da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, e eu havia feito um comentário de revistas de escola dominical, eu sou um dos articulistas da casa, e havia feito comentário de 2 revistas, uma para adolescentes e outra para juvenis. E o tesoureiro disse, olha,
pastor, eu estou ligando pedindo a sua conta bancária. E eu perguntei para ele, ele disse, olha, eu quero pagar o comentário que o senhor fez. E eu perguntei para ele, quanto o senhor tem para depositar? Ele disse, eu estou aqui com R$3.500 para depositar na sua conta. E com aquele dinheiro eu paguei a dívida e não foi piorado nada na minha casa. E a partir dali, de uma forma milagrosamente, Deus começou a me abençoar. Pessoas vinham me visitar, empresários, e ao sair deixavam ali às vezes um cheque. E não só isso, o meu estado é um estado muito crítico. E eu, depois de um ano e 2 meses mais ou menos, eu fui fazer o exame de corpo técnico que eu não tinha feito ainda. Eu fui no ML lá em Piracicaba para fazer, para poder dar entrada do DPVAT, para receber o seguro. E quando o médico me viu, ele não disse uma palavra. Eu fui de maca, eu não me sentava nessa época, eu estava há mais de um ano de maca. Quando ele olhou e viu o meu estado, e ali assim, infeccionado, onde estava a gaiola, a situação difícil, aquele homem apenas balançou a cabeça assim, como quem diz, olha, isso aí não tem jeito. E quando eu fui saber o resultado, ele tinha colocado lá como invalidez permanente. E eu recebi o teto máximo do DPVAT, porque não tinha médico algum que acreditasse que eu pudesse voltar a andar. O que aconteceu foi, na verdade, um milagre de Deus na minha vida. E depois daí, então, as coisas começaram a fluir. Passados os 2 anos, eu então havia pago todas as contas atrasadas. E não só isso, o apartamento que eu morava, eu quitei esse apartamento. Eu paguei esse apartamento, estando deitado em cima de uma cama. O que eu quero dizer para você nesse momento é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você passa, o que você está enfrentando, que crise você está enfrentando. Mas eu venho como mensageiro de Deus para dizer para você, não desista. Deus ainda está no comando. Deus ainda está no controle. Procura perceber o que talvez Ele esteja querendo te ensinar. E você vai aprender. Você vai sair desta crise muito mais fortalecido, muito mais abençoado. Eu então peguei, após aquele período, aqueles 7 passos que eu havia escrito naquela madrugada. Eu então comecei a pensar em escrever sobre eles. E foi muito interessante, porque naquele período eu estava, dentre os livros que eu li, eu tinha acabado de ler recentemente aquela fábula, Quem Mexeu no Meu Queijo, e que eu uso muito na faculdade com os meus alunos, passo para eles fazerem reflexão sobre isso, tem um filme que eu passo também para eles. E eu comecei a pensar, poxa vida, um livro tão simples, tão tolo, mas com uma mensagem tão importante. E eu pensei, por que não escrever também um livro, 7 passos, em forma de uma fábula? Foi aí que eu então resolvi escrever o livro O Segredo da Águia Dourada. Este livro foi marcante porque os 7 passos que eu vi naquela madrugada para superar um processo de crise, eu podia contar isso através de uma história. E eu procurei um animal. O animal que eu me identifico é a águia. Eu fiz uma pesquisa sobre a águia dourada. Eu descobri que a águia dourada, ela vive no norte dos Estados Unidos, no Canadá e no Alasca. E fiz uma pesquisa também sobre o comportamento desse animal, o habitat dele. E então criei a história da Serena, uma águia dourada. Uma águia imponente, uma excelente caçadora, uma ave bonita, e que ela vivia uma vida maravilhosa. Ela tinha 2 filhotes, morava numa região privilegiada,
um penhasco, seu ninho ficava ali pendurado, uma visão bonita. Mas acontece que um dia a Serena acordou e ela percebeu que havia completado 40 anos. Ela olha para a sua plumagem e percebe que a plumagem não tem mais o mesmo brilho, o mesmo fulgor. Ela olha para as suas garras e percebe que não tem a mesma capacidade de apreensão. As unhas envelhecidas, ela fica triste e ela entra em crise. Serena não quer sair mais do ninho. É como se de repente o mundo perdesse para ela a cor. É como se tudo tivesse perdido o sentido. E a Serena então está triste. Nem mesmo a visão privilegiada do seu ninho era suficiente para alegrá-la. Nem mesmo seus filhotes, que era a coisa que ela mais amava nesta vida, era suficiente para alegrá-la. Mas ela recebeu a visita de uma amiga de infância, a Raíssa. E a Raíssa então tenta animá-la, lembrando-a: Serena, você lembra quando éramos crianças, das nossas brincadeiras? Nada alegrava a Serena. Serena estava em crise. E a Raíssa se lembra que uma prima de terceiro grau dela havia passado por algo semelhante. E aí então ela tinha sido tratada por um sábio chamado Paul. E ela convence o Peter, que é o companheiro da Serena, a levá-la até o sábio. A levar a Serena até o sábio. E quando a Serena chega diante do sábio e ele dá um diagnóstico e diz: Serena, o que você está vivenciando nada é mais do que uma crise existencial. E ela pergunta: mas a solução, há jeito para mim? Ele diz: sim, algo que você precisa fazer e que ninguém pode fazer por você, só você mesmo. E ele diz: você terá que voar até o Alasca. E lá você vai encontrar um santuário. E dentro deste santuário você vai encontrar a resposta que você precisa para sair dessa crise. Ele diz: só que tem um detalhe. Durante o percurso, durante a viagem, você vai ter que encontrar 7 chaves de ouro. Foram aqueles 7 passos que eu vi naquela madrugada. Cada chave desta tem uma inscrição. E você terá que ler as inscrições dessa chave para que o portal do santuário se abra. E ele disse: sem as chaves, você não entra no santuário. Em seguida ele pega 4 pedrinhas preciosas. Um diamante, uma ametista, uma turquesa e um rubi. E então ele diz para ela que ela vai precisar desses diamantes, dessas pedrinhas, para poder encontrar as chaves. Cada pedrinha dessa tem um significado. O diamante, objetivo; a ametista, determinação; a turquesa, coragem; e o rubi, a persistência. E ele diz: sem estas pedrinhas, você não vai encontrar as chaves. Todo o enredo do livro é como a Serena, ela encontrou cada chave. O aprendizado que ela teve com cada chave. E o segredo que ela descobriu lá dentro do santuário. Se você deseja saber quais as chaves que a Serena encontrou, como as encontrou, e o aprendizado que teve com cada chave, e o segredo que encontrou dentro do santuário, basta você clicar no link abaixo para adquirir agora a versão impressa ou a versão digital do livro O Segredo da Águia Dourada. E você desvendará este mistério. E eu quero neste momento dizer para você, ou concluir dizendo, que o Senhor, Ele nos responde, mas a maneira dele.
Às vezes nos frustramos porque queremos que Deus Ele dê as respostas que achamos convenientes. Mas eu quero simplesmente conclamá-lo a aceitar a vontade de Deus. A você ficar na dependência dEle e deixar que Ele te conduza neste momento. Porque nos momentos de crise nós não sabemos para onde ir. E às vezes tomamos até decisões precipitadas. Mas se você confiar, se você esperar, Deus guiará você. E eu concluo dizendo, a crise vem, mas ela passa. A sua crise também passará. Está escrito nos Salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero convidar-lhe agora para orar comigo. Eu quero interceder a Deus por sua vida, para que você receba neste momento força, energia, coragem para poder prosseguir. Nosso Deus e Pai, neste momento, eu coloco em tuas mãos cada pessoa que está ouvindo este testemunho, esta mensagem. Tu conheces os corações. Tu sabes, Senhor, o que esta pessoa está passando, o que ela está vivenciando. Ó Deus, enche o coração desta pessoa agora de esperança. Enche o coração desta pessoa agora de alegria. Retira a frustração, a angústia, a tristeza, o sofrimento. E faz com que essa pessoa enxergue que o Senhor ainda está no comando de todas as coisas. Torna, Senhor, a dar esperança a esta pessoa neste momento. E que ela entenda que a crise passará e ela terá, a partir de agora, uma nova história, uma nova vida. Amém. Quero lhe apresentar o livro O Segredo da Águia Dourada. Como lhe falei anteriormente, neste livro você descobrirá as 7 chaves para superar um processo de crise. Basta você clicar no link abaixo e você poderá adquirir tanto a versão impressa como a versão digital. A versão impressa você pagará apenas uma taxa de R$ 24,90 mais taxa do correio. Mas a versão digital você paga apenas R$ 14,70. Entre neste link e você vai ver na página todas as orientações como você adquirir tanto com o cartão como com boleto. Então desfrute da leitura deste livro e que Deus lhe abençoe.